Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 11 de dezembro. Hoje a igreja nos convida a celebrar o terceiro domingo do Advento, também conhecido como Domingo Gaudete, pois vem da antífona de entrada que se encontra na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, que diz: alegrai-vos sempre no Senhor. De novo eu vos digo, alegrai-vos, o Senhor está perto. Em latim, a expressão seria gaudete, sempre in Domine. Então, alegrai-vos sempre no Senhor. Por isso nós estamos hoje vivendo este domingo da alegria, o domingo gaudete. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 11, versículos de 2 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhes alguns discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, é alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, também temos ainda as outras leituras. A primeira leitura da carta, do livro, melhor dizendo, do profeta Isaías, capítulo 35, versículos de 1 a 6 e depois o versículo 10. Nós temos uma grande conexão entre a primeira leitura e o Santo Evangelho. Aqui o profeta Isaías nos demonstra sobretudo esse oráculo do Senhor, o oráculo messiânico, que fala da vinda deste Deus. Ele fala ao povo que está oprimido, que está deprimido: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus. É Ele que vem para nos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e desatará a língua dos mudos. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Então, guardemos estes sinais, amados irmãos e irmãs. Esses sinais do qual o profeta então nos diz. Mas algo ressalta aos nossos olhos. Nós estamos vivendo o domingo da alegria e na primeira leitura nós ouvimos falar da vingança de Deus. Parece um tanto quanto contraditório. O
que nós acabamos de ouvir. Porém, nós precisamos entender o seguinte: sobretudo neste contexto de Israel, havia-se então a impressão ou a compreensão de que o Messias que iria vir, ele viria com mão forte para, vamos dizer assim, para libertar Israel dos seus opressores. Esta era a grande realidade. Porém, Isaías traz alguns elementos importantes também. Os elementos, então, dos cegos, dos mudos, dos surdos, dos coxos, enfim. Amados irmãos e irmãs, ele fala que o Deus da vida vem para libertar. Ele vem para trazer, então, a liberdade, a libertação aos que estão oprimidos, aos que estão presos. De certa forma, o Evangelho também nos narra esta realidade. O Evangelho de São Mateus. Mas antes, ainda contamos com o Salmo 145, que traz como resposta: Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. E a segunda leitura da carta de São Tiago, capítulo 5, versículos 7 a 10, aonde o apóstolo Tiago traz essa imagem da agricultura. Veja, o agricultor, ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até que a chuva possa cair, seja a chuva do outono ou da primavera. Tudo isso ele fala para quê? Para que possamos ter corações firmes. Fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Um coração capaz de confiar em Deus, nesta vinda do Senhor. Por fim, o Santo Evangelho, então, nos narra esta passagem de São Mateus. Vamos por parte. Num primeiro momento, dar-se-á a impressão de que João Batista não está reconhecendo mais aquele que ele diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que ele aponta como Cordeiro, e ele dizendo que ele não é capaz nem de desamarrar as sandálias. Ele está agora na prisão e pede para os seus discípulos para que possam ir investigar se Jesus é de fato aquele que havia de vir ou se precisam esperar outro. São Tomás de Aquino vai dizer, fazendo uma reflexão sobre tudo deste contexto, que de modo algum São João Batista duvida que Jesus é o Messias, porque se assim o fosse, ele seria apóstata, ou seja, ele renegaria a fé. E ele não fez isto. Ele sabe que Jesus é o Messias. O que acontece? João pede para os seus discípulos ir, porque eles precisavam conhecer Jesus. Eles precisavam ver com os próprios olhos aquilo que é a justiça de Deus, a justiça do reino, a justiça que traz liberdade, paz aos corações. E então ele pede para que eles vá ao encontro de Jesus para perguntar se era Jesus mesmo ou se esperavam outro. E Jesus responde: e de contar, falai a João, fale a ele o que está ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Amados irmãos e irmãs, com toda certeza, Jesus veio para os mais pobres, os necessitados. Ele veio para trazer dignidade a essas pessoas. Então, no primeiro momento, nós podemos olhar para a realidade dos cegos, dos coxos, dos mudos, enfim, e dos pobres, porque ele fala que os pobres serão evangelizados. Então, como esses primeiros que acolheram a boa nova do reino. Porém, nós podemos também fazer uma leitura espiritual dessa realidade. De que forma? Amados irmãos e irmãs, Jesus veio trazer a libertação dos que estavam cativos. Uma das maiores verdades que nós podemos crer é que o povo judeu, o povo do tempo de Jesus, já tinha expectativa da vinda de um Messias, mas seria o Messias. Porém, nós afirmamos, e ninguém esperava isto, o Messias é o próprio Deus que veio ao nosso encontro.
Um Deus que veio nos visitar. Um Deus que veio na liberdade se doar por amor a cada um de nós, morrendo em uma cruz. Os cativos, os que estão presos, no contexto de Isaías, é o povo que foi exilado. Nós, por outra parte, amados irmãos e irmãs, podemos entender essas prisões como realidades que nós mesmos vamos nos impondo. De que modo entendemos isto? Na vida, na nossa caminhada e segmento de igreja, nós sabemos que somos convidados a ir ao encontro do Senhor e lutar contra o pecado. Porém, na nossa fragilidade humana, nós pecamos, infelizmente. E muitas vezes vamos colocando inúmeras desculpas para dizer: foi por isso, foi por aquilo, outra pessoa me induziu, enfim. Amados irmãos e irmãs, é nesta lógica egoísta de nosso coração que nós vamos ficando cegos para as realidades, pois o pecado nos cega. Nós vamos ficando surdos para muitos contextos, vamos ficando mudos para diversas realidades, e o nosso coração vai morrendo, porque ele vai se apetrificando, ele vai ficando como pedra, insensível. Os nossos pés também vão se tornando atrofiados, porque nós não vivemos aquilo que a palavra nos diz: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Se nós nos encerramos em nós mesmos, nós paramos de fazer e viver a vontade de Deus. Esta vingança que ouvíamos na primeira leitura é este Deus que vem com o poder para libertar o seu povo e vem destruir, sobretudo, o nosso orgulho. De tal modo que essa palavra que ele fala aos apóstolos é para nós também hoje. Os cegos veem. A redenção dissipa a cegueira. A redenção desfaz a surdez. A redenção abre os lábios para que possamos proclamar as maravilhas de Deus. A redenção faz com que o coração que estava morto volte a viver, e as pernas que se encontram atrofiadas ou coxas voltem a caminhar. Que o Senhor nos conceda esta graça. Que o Deus da vida, que veio, vem e sempre virá, possa quebrar o orgulho do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.